qual não foi a surpresa deles, né? Pegou todo mundo de surpresa, eles estão apavorados nessa história, tá? Então, olha que coisa curiosa. O Dr. Paulo Faria, que é o advogado da Flávia Magalhães, e de outras pessoas também, ele também é o advogado do Daniel Silveira, né? Ele está falando aqui, o caso Flávio Magalhães, uma publicação gerou esse turbilhão de perseguição. Está explicado por que o Xandão não permitiu meu acesso digital ao processo da Flávia Magalhães, que é uma cidadã americana, ela é nascida no Brasil, mas ela já mora nos Estados Unidos há muito tempo, já é cidadã americana, obrigando-me a retirar no protocolo uma cópia supostamente integral e física digitalizada. O acesso me foi dado há 2 dias, no dia 9 de outubro, 2 dias atrás. Porém, incompleto e com documento só até novembro de 2024, ou seja, quase um ano de trâmite ainda em sigilo, porque nós já estamos agora em outubro de 2025. Então já tem um ano inteiro. É, meu amigo, 2025 já está acabando. Já perceberam isso? 2025 está acabando? Pois é, impressionante, né? Enfim, ele só viu até o novembro de 2024. Segundo as informações do protocolo do STF, o processo está com vistas ao Ministério Público desde novembro de 2024. O que é uma coisa curiosa, né? Ficar esse tempo todo com vistas, bom, enfim, isso, assim, curioso mais ou menos, tá? Porque na vida real, na vida normal, dos processos normais no Brasil, processo ficar em vistas anos a fio não é tão incomum assim, tá? Mas no STF, em protestos contra a direita brasileira, que é tudo rápido, é tudo assim, ó, velocidade flash, é tudo rápido, né? Enfim, então por isso é estranho ficar esse processo um ano em vistas, né? Em vistas quer dizer que o processo está com o Ministério Público, ele está aguardando alguma manifestação do Ministério Público nesse processo, né? Mas no dia 8/10 de 2025, né, teve despacho do Xandão, né? Ou seja, o processo está andando, ele tá continuando ali, né? Ele não parou. Como está com a carga ao MP, mesmo assim continua dando andamento, mandou liberar parcialmente a petição, o processo 11.548. Né? Nos documentos que eu não posso compartilhar, mas posso falar sobre, o Twitter alertou a Flávia que não estava submetida às leis brasileiras por estar fora do território brasileiro. Então olha só, o que aconteceu? A Flávia fez uma publicação que o Xandão não gostou. Nem sei qual é a publicação, né? Provavelmente criticando a urna eletrônica, provavelmente é isso. E aí o X alertou o Xandão que a Flávia não estava submetida às leis brasileiras. Então assim, o Alexandre de Moraes sabia que ela é uma cidadã americana, que ela mora nos Estados Unidos e coisa e tal, mas é aquele sentimento, na verdade o desespero, né, da esquerda brasileira, que acha que tem que que vai derrotar o bolsonarismo, eles não percebem que não, que eles estão perdendo essa guerra, né? Ah, mas eles estão ganhando, Peter, mas eles fazem tudo e não acontece nada com isso. Não, meu amigo, não é assim que funciona a coisa. A opinião pública está do lado correto, o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo, está ficando claro para todo mundo o absurdo que é esse processo. Esse pessoal está, sim, se metendo num beco sem saída, de onde eles não têm como sair, né? Olha o caso do Felipe Martins, né, que inventaram a desculpa de que não, que foi um erro da FAB, para dizer aquele negócio lá da coisa. Por quê? Porque eles estão percebendo que eles estão chegando num buraco muito fundo, né? Nessas alturas, a pessoa que fez o favor para eles lá no CBP, lá, né? Pô, vai dar merda esse troço, não tem como não dar merda, né? E daí estão tentando dar um jeito de chegar numa solução que não, que foi culpa da FAB, vão caçar alguém da FAB, o pessoal que é da FAB, toma cuidado, hein? O pessoal que é da FAB aí, toma cuidado, porque eles vão dar um jeito no negócio lá do Felipe Martins de culpar alguém da FAB. Mas enfim, de qualquer forma, nessa situação aqui, né? Ela fez essa publicação, o Twitter avisou para Alexandre de Moraes que ela não era uma cidadã brasileira, que ela não estava submetida às leis do Brasil. No entanto, o Alexandre de Moraes ignorou o alerta. Ela foi inclusa no inquérito 4781, né, das fake news, e o Moraes mandou instaurar de ofício uma investigação contra a Flávia. O Ministério Público confessou isso em documentos nos autos, então tem prova nos autos mostrando esse tipo de coisa, né? Eu imagino que ele não pode falar sobre isso, porque o inquérito está em sigilo, mas ele tem esses documentos, os documentos estão com ele, né? Moraes acusa Flávia de ser foragida da justiça e descumprir ordens judiciais de censura desde 30/12 de 2023, quando, na calada da noite, decretou a prisão da Flávia. Não há no que recebi qualquer citação ou intimação válida. Isso é um absurdo completo, né? Vocês sabem, um processo judicial só se concretiza quando você tem a citação de ambas as partes de forma justa. É verdade que quando a justiça persegue criminosos e bandidos, e Marcelinho Carioca e não sei o que lá, esses bandidos de alto escalão, é lógico que eles não conseguem citar
essas pessoas. Mas é obrigatório eles tentarem citar a pessoa, é obrigatório isso. Eles não podem simplesmente ir para citação de edital, dizer que não, que é foragido e acabou, né? Não pode fazer isso. Você tem que, no mínimo, tentar citar a pessoa. E todo mundo sabia onde a Flávia morava. Ela morava nos Estados Unidos. O endereço dela é conhecido. Era só ele fazer uma carta rogatória e fazer a citação dela, né? Aqui, ó. Moraes acusa Flávia de ser foragido da justiça e descumprir ordens judiciais de censura desde 30 de 12 de 2023. Não há no que recebi qualquer citação ou intimação válida. Mesmo sendo informado que a Flávia residia nos Estados Unidos e possuía passaporte americano, ainda teve a cara de pau de afirmar que a Flávia estava em local incerto e não sabido, e por isso teria decretado a sua prisão. O endereço da Flávia está em diversas passagens do processo, remetendo à Flórida, nos Estados Unidos, e tudo foi ignorado. Ou seja, o Alexandre de Moraes sabia o endereço dela nos Estados Unidos, poderia ter iniciado um processo de carta rogatória, mas é aquilo que eu falo para vocês. Esse pessoal, eles estão desesperados, então eles precisam citar, fazer acontecer e prender e arrebentar. Não dá para fazer o processo legal devido, né? É triste um cidadão com notável poder jurídico, né? Evidentemente o Dr. Paulo Faria está fazendo uma sacanagem com o Alexandre de Moraes, porque teoricamente todo ministro do STF precisa ter notório saber jurídico para ser indicado ao STF, né? É um dos requisitos, então presume-se que todo mundo que está no STF tem notório saber jurídico, né? E desconhecer a cooperação internacional prevista no CPC e coisa e tal, que se faz com carta rogatória, não tem segredo nenhum isso. O problema da carta rogatória é aquilo que eu falei para vocês, ela demora, porque ela é um processo burocrático grande e ainda tem que passar pela justiça americana, vai ter um juiz lá nos Estados Unidos que vai receber a sua carta rogatória e ele vai olhar para aquilo, vai revisar o processo todo. O Alexandre de Moraes sabe que se revisarem o processo dele, meu amigo, ele está fudido, ele sabe que ele não tem razão em nada, né? Flávia nunca foi intimada de nada, foi acusada de descumprir reiteradas ordens judiciais. Uma obrigação de fazer ou não fazer, de acordo com uma lei brasileira, só configura descumprimento se e somente se quem deve a obrigação for intimado ou citado pessoalmente. Isso é básico do direito, no primeiro período de direito, né? Mas é o que eu falo para vocês sempre. Cara, aluno de primeiro período de direito sabe que tá tudo errado esse processo contra o Bolsonaro, o processo das fake news e coisa e tal, né? E mais, aí que vem a grande novidade aqui, ó. Descobri que o senhor Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal atrás da Flávia em solo americano para prendê-la. No dia 8 de 1 de 2024, com ordem de prisão. Um agente da Polícia Federal estava vigiando a Flávia em uma manifestação em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, em fevereiro de 2024. Então, peraí, eu não entendi. A manifestação foi em fevereiro ou a manifestação foi no dia 1º de janeiro? No dia 8 de janeiro. Talvez a ordem foi no dia 8 de janeiro e o policial foi lá no dia 8 de fevereiro. Ou seja, ele está falando isso porque ele teve acesso aos autos, ele teve acesso a esses documentos, né? Então é isso. A ordem foi dada no dia 8 de janeiro e o policial vigiou ela numa manifestação em Fort Lauderdale em fevereiro de 2024, né? Agora eu consigo entender as razões de negar acesso aos autos, mesmo com a PGR sendo favorável à conversão dos autos físicos para digitais. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América já foi informado desse caso insolente. Um agente da Polícia Federal destacado para vigiar e prender Flávia Magalhães, cidadã americana, em solo americano. Lembra a hipótese do jagunço da PF, que o pessoal falou com relação ao Alan dos Santos, né? Naquelas conversas do Ayrton Vieira com o Eduardo Tagliaferro, em determinado momento o Ayrton Vieira falou que a gente podia mandar um jagunço lá nos Estados Unidos para prender o Alan dos Santos, né? Agora a gente fica sabendo que, de fato, não ficou só na palavra, não. Houve ação nesse sentido. Alexandre de Moraes pensou, ou pelo menos tentou fazer exatamente isso, né? Aqui, ó, não adianta esconder os documentos da Folha 94, item 4 do Ofício do Setor de Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional, assinado por um delegado da Polícia Federal em 8 de janeiro e encaminhado ao oficialato de ligação da PF em Miami, destacando um policial federal para a façanha. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que nos documentos, na ação contra a Flávia Magalhães, há esse documento que prova. Ele não pode mostrar, porque o processo está em segredo de justiça. Ele, como advogado, se ele fizer isso, ele tá descumprindo o sigilo e daí poderia sofrer ações. Mas ele está dizendo que está lá na Folha 94, item 4 do ofício, do processo, né? E ele está dizendo aqui que o Departamento dos Estados Unidos, Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, já foi informado desse ato, né?
Flávia foi inserida num sistema chamado Sinterpol, que é o que tudo indica Interpol. Na verdade, é o sistema de ligação da Polícia Federal com o sistema da Interpol. E não bastavam as ilegalidades do caso Felipe Martins, agora também a cidadã americana, a Flávia Magalhães, em solo americano. Já tomamos providências e outras serão tomadas na próxima semana. Felipe Martins, agora Flávia Magalhães. Quantos mais serão necessários para comprovar as violações às leis americanas, né? Meu amigo, a situação está ficando complicada desse pessoal. Eu falo para vocês, o desespero do Alexandre de Moraes é exatamente esse. Esse pessoal do STF achava que Bolsonaro perdendo a eleição de 2022 acabou. Não, o Bolsonaro vai perder o poder, ninguém vai querer mais saber do Bolsonaro, vai sair pro o lixo da história, vai ser esquecido, né? Qual não foi a surpresa deles, né? Pegou todo mundo de surpresa, eles estão apavorados nessa história, tá? Não tenha dúvida, isso vai dar muita merda.